Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Preveste Química. Eu sou o professor Edson Souza, das coordenações dos cursos de Química e Meio Ambiente. Nessa unidade 2, nós estamos criando mais uma ferramenta para dar apoio aos seus estudos. Nós estamos fazendo a resolução comentada dos nossos questionários. Então, nessa unidade, você tem um questionário do assunto conceito de mol, estudo dos gases, estequiometria, soluções e química orgânica. São 5 questionários. Nós vamos resolver esses 5 questionários e vamos disponibilizar, já está disponibilizado para vocês na sala. Mas a dinâmica eu gostaria que vocês fizessem assim. Primeiro, você, após estudar o conteúdo, tenta resolver o questionário e aí assiste a resolução comentada para qualquer esclarecimento. Se ainda permanecer alguma dúvida, você pode entrar em contato com os nossos monitores, ok? Então, bom trabalho para vocês. Vamos resolver esses questionários. Bom, vamos começar com a resolução do questionário envolvendo mol e seus conceitos. Essa é a parte 1, depois nós vamos disponibilizar também a parte 2. Bem, primeira questão. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais susceptíveis a fraturas. Essa é uma informação geral da carência de cálcio que ela pode provocar ao longo do tempo. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Aqui nós temos que prestar atenção a uma pequena casca de banana embutida aqui no enunciado. A informação inicial é passada que nós consumimos 500 mg de cálcio por dia, mas a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1000 mg, que corresponde a 1 grama. Então, na verdade, a pergunta é: qual a quantidade mínima diária a ser ingerida? A quantidade recomendada é o dobro do que foi afirmado aqui. Isso é importante porque quando a gente for montar a nossa regra de 3, eu tenho que levar em conta essa informação. Já que 40 gramas é um mol de cálcio, um mol, em termos de átomos, corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 grama, que é o consumo mínimo recomendado, estará para X átomos. Resolvendo essa regra de 3, nós temos 1,5 vezes 10 a 22 átomos, o que corresponde à letra B como alternativa correta. Vamos para a segunda questão. Um químico possui uma amostra de cobre, e aqui nós temos as informações, o número atômico e a massa atômica do cobre, e a massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, na verdade, a pergunta bem direta é essa: qual é a massa desse número de átomos? Ora, 64 é um mol, e se é um mol, é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos. A quantidade de átomos que foi dada, 3,01 vezes 10 a 23, estará para uma massa X, que corresponde a 32 gramas. Bem direta essa questão, ok? 32 gramas corresponde à letra E. Vamos para a próxima. Terceira questão.
o volume de gás sulfídrico, que é o H2S, liberado em CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, quando 0,02 mol do sulfeto de sódio reage com ácido clorídrico em excesso. Essa é uma reação clássica, o sulfeto de sódio com ácido clorídrico. Esse detalhe que o enunciado chama a atenção, diz que o ácido clorídrico está em excesso, é para permitir, para a gente ter a certeza que toda a massa do sulfeto de sódio foi consumida. E nessa reação, nós temos a produção do gás sulfídrico, H2S. Então, olhando a equação que já está balanceada, a proporção do sulfeto de sódio para o ácido sulfídrico é de 1 para 1. Então, 1 mol do sulfeto de sódio está para 1 mol do H2S. Observe que aqui eu coloquei 1 mol do H2S em termos de volume. Por que isso, pessoal? Porque a pergunta é qual o volume que é liberado. Então, para a gente ganhar logo tempo, a relação inicial é a relação que a equação mostra, que 1 mol do H2S está para 1 mol, aliás, desculpe, 1 mol do sulfeto de sódio está para 1 mol do H2S. Ou seja, 1 mol está para 1 mol. Como eu quero volume, então no caso do H2S, eu já coloquei o volume que é ocupado por 1 mol, 22,4 litros. 0,02 mol, que é a quantidade que foi fornecida, irá produzir X litros. Resolvendo a equação, nós temos que X é 0,0448 litros, que corresponde à alternativa E. Tá certo? Questão direta, tranquila, essa daí. Vamos para a próxima. Considere que a gasolina seja constituída apenas do 2,2,4-trimetilpentano, que é conhecido também como isoctano. Se abastecermos um veículo com 25 mol de gasolina, qual a quantidade de dióxido de carbono que será lançada na atmosfera quando toda a gasolina for consumida? Então, pessoal, nós queimamos, né, a queima da gasolina, 25 mol. E qual é a produção de gás carbônico? O 2,2,4-trimetilpentano, se você montar a fórmula estrutural e contar quantos carbonos e quantos hidrogênios nós temos, dá C8H18. E isso não é difícil de você observar. Basta você ver quantos carbonos tem. A cadeia principal diz aqui que é um pentano. E essa terminação ano diz que é um alcano. Então, pentano eu tenho 5 carbonos, mas aqui ainda tem mais trimetil, 3 radical metil. Então, eu sei que o total de carbono é igual a 8. E para saber o número de hidrogênio, basta a gente usar a fórmula geral dos alcanos, que o número de hidrogênio é o dobro do carbono mais 2. Então, 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Eu já sei que a fórmula do composto é C8H18. A queima da gasolina, como qualquer queima, envolve uma reação que a gente chama de combustão, que é a reação com oxigênio. E todo hidrocarboneto, quando queimado, produz gás carbônico e água. Balanceando essa equação, nós temos 8 átomos de carbono. Para balancear, a gente coloca 8 aqui, fica 8 CO2. Hidrogênio tem 18, nós colocamos 9 aqui na água, 9 vezes 2, 18. E o oxigênio, nós podemos contar aqui 8 vezes 2, 16, com mais 9, 25. Para poder igualar 25 meios, porque 25 vezes 2 é 50, dividido por 2, 25. Então, pela equação balanceada, nós temos que 1 mol do isoctano está para 8 mol de gasolina. 1 mol do CO2, como carbono é 12 e oxigênio é 16, isso dá 44 gramas. Então, 1 mol da gasolina
produz 8 mol de gás carbônico. Se a gente usar 25 mol de gasolina, isso vai produzir uma massa X de gás carbônico, que corresponde a 8.800 gramas, ou seja, 8,8 quilogramas, que corresponde à alternativa C. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão apareceu aqui, mas na verdade ela não tem muito a ver com o conceito de mol. Ficou uma questão envolvendo mais para tabela ou ligações, tá certo? Então, o enunciado é o seguinte: os gases nobres são conhecidos pela estabilidade, todos possuem 8 elétrons na camada mais exterior, com exceção do hélio, presta atenção a essa regra, o que faz dele os mais snobs elementos químicos, porque não gostam de se misturar. Ser um gás nobre é o sonho de todo elemento, e por essa razão que eles se unem em compostos. Os átomos comuns costumam doar ou receber elétrons de outros átomos, formando as moléculas, a fim de completarem o seu octeto, ou seja, ficar semelhante ao gás nobre. Quanto menor o gás nobre, quer dizer, o tamanho de um gás nobre, mais próximo do núcleo seus elétrons se encontram, o que faz que mais energia seja necessário para retirar, tá certo? Então, em geral, os gases nobres não interagem com a maioria dos elementos. Com base nessas informações e utilizando-se dos conhecimentos da química, pode-se afirmar: primeiro, quanto menor o átomo do gás nobre, quer dizer, o menor raio atômico, maior será o primeiro potencial de ionização. Verdadeiro, inclusive está no texto, que quanto menor o átomo, os elétrons estão mais presos ao núcleo, porque estão mais próximos, vamos gastar mais energia para retirar, ou seja, maior potencial de ionização. Verdadeira. Ao doar ou receber elétrons de outros átomos, um átomo se transforma em gás nobre. Muito cuidado nessa afirmativa. Está errada, gente. Ele fica com a distribuição semelhante a um gás nobre, mas nenhum elemento se converte num gás nobre. Percebeu o detalhe? Terceira afirmativa. A palavra interagir foi utilizada, lá no texto como sinônimo de reação química. Sim, verdadeiro. E a quarta afirmativa, os gases nobres não se misturam com outros gases. É falsa, porque existe composto de gás nobre com o flúor. Então eu tenho uma série de compostos formados pelo xenônio e o flúor. Então, isso não é regra geral. Então, analisando as 4 afirmativas analisadas, nós verificamos que só a primeira e a terceira são verdadeiras, o que nos dá a letra A como verdadeira. Então, pessoal, essa é a primeira parte, as 5 primeiras questões que estão no questionário, e vamos para a próxima aula, onde iremos resolver a segunda parte do questionário de mol, ok? Até a próxima aula.